uma prova? Que prova você quer produzir, tá bom? Lembrando do ônus probatório, que a gente sempre fala, né? Isso aqui, esse artigo é importantíssimo, né? 373, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. E as provas que você for produzir tem que caminhar nesse sentido aqui. Fizemos algumas remissões, por isso que eu peço que você traga o CPC. Isso não é cola, isso é remissão, que vai facilitar o seu trabalho, você vai ganhar tempo com essas remissões. Como ficaria esse item na minha petição inicial? Pretende provar o alegado com os documentos que instruem a presente petição, oitiva de testemunhas, depoimento pessoal do réu e documentos novos na fórmula do 435. Se eu quisesse, nesse caso específico, por exemplo, prova pericial, eu colocaria ali. Ou se quisesse apenas prova pericial, colocaria aqui. Pretende provar o alegado com os documentos que instruem a presente petição. Lembram lá do acidente de trânsito? Provar que o autor é o proprietário, prova documental, né? Provar o dano material, orçamentos, tá? Mas se o réu apresentar um orçamento muito abaixo, é possível que o juiz determine a realização de perícia, tá? Valor da causa. Estudamos ou relembramos os pedidos, porque aqui o valor da causa ele está ligado diretamente com o pedido que você vai formular, tá certo? Por isso, nós temos que saber pedido alternativo, subsidiário, acumulado, né, para a fixação do valor da causa. Lembrando que no Código de Processo Civil, o valor da causa, ou os critérios, ou as regras para a fixação do valor da causa, elas estão listadas no artigo 291 e 292. Tá? É o último tópico da minha petição inicial. Pessoal, 291, regra geral. A toda causa será atribuído o valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Imagine que você ajuize uma ação para a retificação do seu nome, do seu registro civil. Isso, pessoal, não tem um conteúdo econômico imediatamente aferível. Ah, quanto é que vale corrigir meu nome? Era com S, lançaram com Z, ou erraram o sobrenome do meu pai lá, então isso está me causando um problema. Nessa situação, o valor da causa, não existe uma regra, por exemplo, objetiva. Você vai atribuir o valor que você quiser. Então, numa ação de retificação de registro civil, eu posso atribuir 100, 500, R$1.000. É claro, quanto menor o valor, o recolhimento das custas, né, processuais serão menores. Mas não tem um conteúdo econômico retificar o nome no primeiro momento, não tem. Então você vai atribuir o valor que você entender. Então a gente atribui lá, até porque existem faixas etárias, né? De tanto a tanto tem um percentual, de tanto a tanto, vai aumentando o valor das custas de acordo com o valor da causa. Então, entenderam? Não tem conteúdo econômico. Exemplo, retificação de registro civil. Atribuo o valor que eu quiser. R$1.000, tá bom. Tudo bem? Agora eu vou para o 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção. Reconvenção é a ação do réu contra o autor. Tá? A reconvenção nós vamos estudá-la um pouquinho mais à frente. A reconvenção é uma petiçãozinha simplificada dentro da contestação.
A reconvenção é um capítulo dentro da contestação. Causa de pedido, valor do pedido reconvencional, tá? Então, a reconvenção é uma ação, uma petiçãozinha inicial reduzida, tá? Bom, olha só, alguns casos aqui. Na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver até a data da propositura da ação. E aí, nesse artigo 292, eu tenho uma série de regras que devem ser observadas. Eu já falei para vocês. Atribuir valor da causa, ou essas regras de fixação do valor da causa, são regras processuais? Toda vez que eu violo uma regra processual, dá origem a uma preliminar. Imagine, pessoal, na ação indenizatória, inclusive é fundada em dano moral o valor pretendido. No nosso exemplo aqui, eu não estou ajuizando uma ação de indenização por dano material. O dano material causado ao veículo da autora não foi de 15 mil reais. Logo, eu não estou pretendendo a condenação do réu a 15 mil reais. Qual o valor da causa? Se o autor, querendo dar uma desespero, atribui um valor menor para recolher custas processuais prévias menores, ele está ignorando essa regra? Ele está inobservando essa regra? Então, toda vez que o autor não observa uma regra processual, surge aí uma preliminar. Vamos lá no artigo 337 do CPC. O que fala o caput para mim? Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. São as preliminares. Então, como eu falei para vocês, as preliminares, a grosso modo, é inobservância de regras processuais. Na petição inicial, nessa ação de indenização por dano material, 15 mil reais, o autor atribui valor de 1.000 reais. Ele ignorou essa regra? Identifica para mim qual preliminar é essa. Dentre as listadas aí no 337. O que fala em inciso 3? Que preliminar é essa aí? Incorreção do valor da causa. Vem cá, se o autor ignora essa regra, o valor da causa vai estar errado? Sim ou não? Sim. Sim. Como é que chama essa preliminar? Incorreção do valor da causa. Então perceba, quando nós, um pouco mais à frente, formos analisar, formos estudar contestação, primeiro tópico da minha contestação são as preliminares. Eu vou fazer aquele checklist dos requisitos da petição inicial. Se porventura o autor ignorar alguma regra, surge uma preliminar. Então está vendo que se você sabe fazer uma petição inicial, você sabe contestar? Então, nesse caso, nós estamos aprendendo a fazer uma petição inicial de uma ação de indenização por dano material. Aprendemos a fazê-la. Se amanhã eu apresentar uma petição, uma ação de indenização por dano material, cheia de erros, o que você vai fazer? Você vai conferir. Ora, se eu estivesse no lugar do advogado do autor, qual o valor da causa eu atribuiria? 1.000 reais ou 15 mil reais? 15 mil reais. Ele atribuiu quanto? 1.000? Erro. Preliminar. Tá? Chama preliminar porque vem antes do mérito? Sim. Matérias processuais. Mérito é
praticou ato ilícito ou não. Então essas preliminares, a gente vai até estudar, só não quero antecipar, eu tenho as preliminares dilatórias e peremptórias. Algumas preliminares são tão graves que elas não admitem a correção. Por exemplo, coisa julgada. Não tem como corrigir coisa julgada. Perempção, litispendência. Não tem como, são tão graves que o juiz, ao identificá-las, ele vai extinguir o processo sem resolução de mérito. Então, assim, entendam, sem muita técnica, né? Só para a gente entender aqui. O juiz, ele tem que eliminar todas essas preliminares. Tudo que é irregularidade, vamos tentar corrigir. Claro, das preliminares dilatórias. Se existe uma irregularidade possível de ser consertada, vamos aproveitar o processo. Vamos dar a oportunidade para o autor corrigir. Por exemplo, falta de procuração. É uma preliminar identificada como, localiza para mim, falta de procuração. A procuração não é o documento que habilita o advogado a representar o autor ou réu em juízo. Falta de procuração, como é nominado, que preliminar é essa? Defeito de representação. Ora, o juiz não vai extinguir o processo porque o autor esqueceu de juntar a procuração. É uma preliminar dilatória. O autor vai ser intimado para juntar a procuração e o processo segue. Agora, se ele, mesmo tendo a oportunidade de corrigir, não faz, aí sim o processo é extinto. Tá certo? Então, por que eu analiso as preliminares? Vou tentar o que? Deixar o processo? Vou tentar não. O juiz tem que deixar o processo pronto para ser analisado, para que o mérito seja analisado. Então, todas as irregularidades passíveis de serem corrigidas o serão. Agora, preliminares peremptórias não tem jeito, o processo é extinto. Tá? Por exemplo, ilegitimidade ativa. O juiz não pode analisar se o réu praticou um ato ilícito se o autor da ação, Cisilda, não é proprietária do veículo. Não tem como chegar ao mérito. Então, essas preliminares, por exemplo, uma ausência de legitimidade ativa, não tem como corrigir, extinção do processo. Não se chega ao mérito. Tá? Bom, pessoal, diante disso, eu só estou voltando aqui, olha só. Pedido alternativo, subsidiário, acumulado, tá? Professor, sobre colisão no trânsito, não tem que ser interessado, não tem legitimidade, não? E passivo, tem que ser passivo. Por exemplo, eu bati o carro de Zilda, mas o carro é emprestado, é do meu vizinho. Como assim? Você estava dirigindo o carro de uma outra pessoa. Isso. E você foi o causador do acidente. Certo. Eu, dono do veículo, posso direcionar e vou direcionar a ação contra o proprietário do veículo e posso propor contra você também. Então, você, condutor, e o proprietário do veículo figurarão no polo passivo do consórcio. Consórcio, né? Serão consórcios. Tá bom? Então, é a opção do autor. Eu quero direcionar contra o dono do veículo só. Porque a pessoa que está conduzindo, pô, coitado, o cara está desempregado. Vou ajuizar ação contra ele? Não. Vou propor ação contra o dono do veículo que tem condições de suportar uma condenação. Mas aí você vai analisar caso a caso. Eu proporia contra os dois. Mas faria uma análise do condutor. Seria mais uma pessoa no polo passivo, então eu faria uma análise. Tá certo? Haveria um desconsórcio aí no polo passivo. Bom, lembram lá, olha só. Na ação em que há acumulação de pedidos, eu quero dano moral e quero dano material. Se eu quero dano material de 10 mil e dano moral de 10 mil, são pedidos acumulados? Eu quero os dois? Qual o valor da causa? 10 mais 10, 20 mil. Na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor.
Na ação em que houver o pedido subsidiário, o valor do pedido principal. Então, observem, em função do pedido formulado, eu tenho uma regra específica para a fixação do valor da causa. Se você erra o valor da causa, dá margem a preliminar de incorreção do valor da causa. Se eu sei peticionar, eu sei conferir, eu sei contestar. Tá bom? Aqui eu fiz referência, né, ao 291 e 292, lembrando que na Lei 8.245, que trata das relações locatícias, né, a Lei das Locações, na ação de despejo, eu tenho um dispositivo específico que regula o valor da causa na ação de despejo. Aquilo que eu falei para vocês, né, Códigos de Processo Civil é regra geral. Se eu tenho uma relação de consumo, eu vou no Código de Defesa do Consumidor, porque lá eu tenho regras de natureza material e processual. Se eu estou diante de uma relação de locação, vou fazer a minha pesquisa inicialmente na Lei 8.245, que tem normas de direito material e processual. Se o que eu busco não está na Lei 8.245, direito material, no Código Civil. Processual, Código de Processo Civil. Tá certo? Então, se eu tenho uma lei específica que regula aquela determinada relação, primeiro eu esgoto a minha consulta nessa lei. Depois eu vou para a regra geral, que é o Código Civil, que é o CPC. Uma ação envolvendo idosos. Um idoso. Estatuto do idoso. Tenho regras de natureza material e processual. Não estando disciplinado ali, vou no Código Civil, por exemplo, vou no Código de Processo Civil. Tudo bem? No nosso caso aqui, onde está se buscando a indenização por dano material de R$15.000, o valor da causa será R$15.000. Atribui à causa o valor de R$15.000. E aqui é a regra que nós temos que observar. Estrutura da nossa petição inicial, tudo que nós falamos, né? Inciso 1, primeiro inciso. O inciso 2, autor e réu. Entre a qualificação do autor e a do réu, o nome da ação. O inciso 3, fatos e fundamentos jurídicos. Narrativa dos fatos na ordem cronológica. O direito material que assegura o que você está buscando em juízo. Pedidos, audiência de conciliação, provas e valor da causa. Se você fosse formular um pedido de gratuidade da justiça, eu colocaria aqui, da gratuidade da justiça. A autora requer os benefícios da gratuidade da justiça, uma vez que não tem condições de arcar com as custas processuais e honorários sem prejuízo próprio. A afirmação que faz, né, sobre as penas da lei, de acordo com o artigo 98 do CDC. Tá? Pessoal, essa aqui foi essa nossa conversa, relembrando os requisitos da petição inicial. Só mais um pouquinho aqui, que eu tenho o pulo do gato. Vamos falar do pulo do gato? Tá? Vamos falar do pulo do gato? Essa expressão aqui em inglês é de autoria do professor Rodrigo Mazei, porque quando eu fui diretor da ESA, juntamente com os amigos da Bruno Stiglitz e do Daniel Giotti, nós fizemos um grande evento, um grande congresso de processo civil, justamente um pouquinho antes da vigência do novo Código de Processo Civil. Então nós trouxemos vários processualistas elite, tá? O Mazei foi um deles, tá? Isso aí. E ele falava assim, olha, o pulo do gato, né? Aí eu achei muito bacana isso. O direito material indica os requisitos da petição inicial.
Então, você identificando o direito material, né, que vai amparar no pedido a pretensão do autor, identificou, você mata a sua petição inicial. Tá bom? Vamos só terminar isso aqui, né? O meu Flamengo vai ajudar daqui a pouquinho, mas dá tempo aqui. Nós estamos gravando essa aula no dia 21/8, são 21 horas e 40 minutos. Já devem estar, mais ou menos 10 minutos do primeiro tempo. 1-0 Internacional. 2-0 para o Flamengo. Evidentemente, se o Flamengo perder, eu vou deletar essa parte aqui do vídeo, né? Então vamos lá, rapidinho aqui. Dá tempo do Flamengo botar mais uns 3, 4 gols lá no primeiro tempo. Vamos lá. Pessoal, esse aqui é o caso que foi apresentado, que eu estou apresentando para vocês. Tá? Tamara, por favor, me ajude. Há exatos 2 anos, Roberto, residente no município de Cruzeiro do Sul, cidade é essa? Realizou um cruzeiro marítimo. Durante o passeio, após uma grande tempestade, o navio afundou. Prestes a se afogar e antes de desmaiar, Roberto percebeu que alguém o enlaçara pela cintura, evitando que se afogasse. Ao recobrar os sentidos, numa ilha próxima ao local do naufrágio, Roberto encontrou ao seu lado, desfalecido, um dos marinheiros do navio, Denilson. Assim, entendeu que Denilson fora o responsável pelo salvamento, fato por ele confirmado. Os dois foram resgatados e Roberto, ao retornar ao Paraná, doou um imóvel localizado na cidade de Curitiba, no valor de 350 mil, como agradecimento a Denilson, que muito comovido aceitou a doação, passando a residir no citado imóvel. Algum tempo depois, Roberto foi visitar seu salvador, que, após a ingestão de muita bebida alcoólica, já em estado de embriaguez, confessou que não fizera o salvamento, sendo o verdadeiro salvador outro marinheiro de nome Paulo. Indignado, Roberto disse a Denilson que queria desfazer a doação, sendo que Denilson informou que não devolveria o imóvel, pois muito embora não tivesse feito o salvamento, não pediu nada em troca, e se por engano o doador resolveu presenteá-lo, não poderia agora requerer o imóvel de volta. Roberto procura você para o desfazimento do negócio. Elabore a peça processual cabível. Pessoal, isso aqui é uma situação hipotética, tá certo? Mas existe uma saída para ela. É fácil? Óbvio que não. Mas como nós estamos trabalhando com práticas simuladas civil, eu não vou ficar preocupado se a prova que eu tenho que produzir vai ser fácil ou difícil. Evidentemente que não é uma prova fácil para Roberto. Vamos abstrair disso, tá certo? Então vamos ser otimistas. Tenho como provar, tá? Essa situação, eu tenho que identificar o direito material. Será que existe no nosso ordenamento jurídico uma saída para essa situação? Então tá claro, Roberto estava se afogando, só viu que alguém o enlaçou e assim que ele acordou, tinha uma pessoa do lado. Ele pensou que essa pessoa tivesse sido seu salvador e, como agradecimento, doou o imóvel. Algum tempo depois, ele viu que ele foi enganado. Quem o salvou foi outra pessoa. Ele falou assim: olha, ô Denilson, eu doei para você porque eu acreditei que você tivesse feito o salvamento. Vamos desfazer isso aí. O cara falou: ó, negativo. Então está clara a situação para vocês? Ele pensou que Denilson fora o seu salvador. Tudo bem? Bom, olha só. Antes de fazer a nossa petição inicial, eu tenho que realizar algumas operações mentais. Eu tenho que fazer a análise desse caso.
Roberto doou o imóvel a Denilson, acreditando ser ele o seu salvador. Qual a pretensão de Roberto? O que Roberto pretende ao procurar você? Né? Desfazer a doação do imóvel, uma vez que Denilson não foi o seu verdadeiro salvador. Essa é uma ação que envolve direito real, ligação do homem e coisa. Então, quais são os direitos reais? Código Civil 1225. Todas as situações listadas ali são direitos reais, tá? Ou direito pessoal obrigacional, relação jurídica entre pessoas, credor, devedor e prestação. Esses conceitos têm que estar muito fortes na cabeça de vocês, tá? Para eu começar a achar uma saída para essa solução. Bom, defeito do negócio jurídico, vício de consentimento. Evidentemente, aqui eu estou diante essa relação de direito pessoal obrigacional, né? Direito real, né? Bom, olha que o artigo 139 fala para a gente. O erro é substancial quando concerne a qualidade essencial da pessoa a quem se refere a declaração de vontade. Vem cá, a doação somente foi feita por Denilson, por Roberto acreditar ser ele seu salvador? O Denilson é o meu salvador, vou doar o imóvel para ele. Tá? Pessoal, esse aqui é o vício de vontade, tá certo? Qual é a consequência dele, esse vício de consentimento? Qual é a consequência de um negócio jurídico eivado com esse vício? Olha o que o artigo 171 fala. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável. Então você pode anular esse negócio jurídico. Lembra lá, eu acho que está segunda regrinha de como nominar a ação. O direito material vai te dar o nome da ação. Se o direito material fala é anulável, qual é o nome da nossa ação? Ação de anulação de negócio jurídico ou ação anulatória, não importa. Olha o nome da minha ação aqui. Entre outras coisas, o direito material me dando o nome da ação. E qual é o vício? Erro. Pessoal, eu fiz um X aqui. Esse caso envolvendo Denilson e Roberto vai tramitar na Justiça Federal ou na Justiça Estadual? Estadual, né? Lembram daquelas causas de competência da Justiça Federal, dos juízes de primeira instância? Bom, é anulável, é uma ação de direito pessoal. Juízo competente. Lembra lá? Primeiro inciso da petição inicial, do artigo 46 ao artigo 53. Olha o que ele fala o artigo 46. Olha o direito material me falando onde é que eu tenho que propor a ação. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta em regra no domicílio do réu. Então, essa ação de anulação de negócio jurídico é uma ação de direito pessoal, logo vou propô-la no domicílio do réu. Vou direcionar a minha petição inicial a um juiz de direito da Vara Civil da comarca de Curitiba, Paraná, que é onde mora o réu, ele está domiciliado. Estão observando? O direito material me falou onde eu vou propor a ação. Partes. Além dos casos expressamente declarados em lei, é anulável o negócio jurídico pessoal. Negócio jurídico, eu não posso, nesse caso aqui, na doação, uma pessoa doa, a outra pessoa recebe. Então, se eu quero ajuizar uma ação de anulação de negócio jurídico,
Óbvio que essas pessoas envolvidas no negócio jurídico serão as partes no meu processo. Quem será o autor? A pessoa que se julga enganada. No caso, quem fez a doação, tá? Então, no nosso caso, vai ser Roberto. Quem será o réu? A pessoa que recebeu a doação, o donatário. No caso, Denilson. Olha o direito imaterial me dizendo quem são as pessoas que devem figurar como autor e réu. Nome da ação, já falamos, né? É anulável, direito de anular, logo a ação pode ser nominada como ação anulatória de negócio jurídico. Mais um requisito da petição inicial, obtido através do direito material. Fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Inciso 3 do artigo 319. Pessoal, o que é que eu tenho que narrar na minha petição inicial? O que está no artigo 171 e no artigo 139. Qualquer informação fora desses dois dispositivos é informação desnecessária. Então eu tenho que demonstrar que o autor somente doou o imóvel por acreditar que o réu foi quem o salvara, tá certo? E quando descobriu a verdade, o réu se negou a desfazer o negócio jurídico. Indicar o dispositivo legal e finalizar, concluir demonstrando a incidência da hipótese normativa ao caso concreto, ou seja, aqueles dois dispositivos do Código Civil se amoldam, se encaixam perfeitamente nessa situação apresentada para vocês. Fatos e fundamentos jurídicos, eu tenho que narrar o erro substancial. Em função do erro substancial, seu juiz, portanto, demonstrei que o autor, realmente praticou o negócio jurídico com base nesse vício, que é o erro substancial, portanto, o senhor vai anular a doação. Olha a minha narrativa dos fatos com base no direito material. É evidente, pessoal, que com o tempo, com a familiarização da elaboração dessa peça, voltando a estudar o Código Civil um pouquinho mais em profundidade, essas questões elas ficam mais visíveis para a gente. Tá? Eu só quero demonstrar para vocês que o direito material ele te indica cada um dos requisitos da petição inicial. Achei direito material, poxa, maravilha. Então, assim, já está bem, o meu trabalho para a feitura da peça já está bem adiantado. Pedidos. Qual o pedido que você vai formular? Olha lá, pessoal. Se a lei fala é anulável, eu vou pedir anulação, então o meu pedido será de anulação do negócio jurídico celebrado entre as partes. Olha o direito material me dando o pedido. Audiência de conciliação, tem interesse ou não? Teremos, sem regra. Provas. Pessoal, olha o direito material. Eu tenho que provar essas hipóteses narradas no direito material, 189 e 171. Tenho que provar a doação, tenho que provar o vício de consentimento e tenho que provar o erro substancial. Então, as provas que eu vou produzir são justamente para provar essas situações aqui. Olha o direito material me direcionando